A primeira dica é como ativar e desativar o modo escuro no iPhone de forma simples e rápida, clicando 3 vezes no botão Home para ativar, 3 vezes para desativar. A função agora está ativada, então eu clico 3 vezes e ele volta para o modo claro. Se eu clicar 1, 2, 3 vezes novamente, ele volta para o modo escuro. Como fazer isso? Você deverá clicar em Geral, depois em Acessibilidade, rolar até o final das opções. E aí você clicará em atalhos de acessibilidade e em atalho de acessibilidade você clicará em inversão de cores inteligente. Não clique na opção acima inversão de cores clássica, porque ela deixa tudo com cores invertidas. Agora a inversão de cores inteligente possibilita que os artigos na internet continuem no Safari com as imagens sem cor invertida. Então você vai ter um modo escuro, vai conseguir visualizar, isso vale até para vídeos também, quando você dá o play no vídeo, e as imagens não ficarão com cores invertidas. Isso é útil quando você não quer que a iluminação do aparelho fique atrapalhando alguém no escuro. Você está lá deitado na cama e não quer que a pessoa seja incomodada com a luz, você consegue ativar o modo escuro ou desativar, como eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, e aí ele desativa e volta para o modo normal. Então, 1, 2, 3, rápido, voltou novamente. Essa é a dica do modo escuro. Agora eu vou mostrar como mover vários aplicativos de uma vez aqui nas telas de início do iPhone. Para isso você segura e mantém pressionado, não é necessário apertar. Depois você move um pouco o ícone. Depois que mover um pouco o ícone, você pode ir tocando em outros ícones, como eu estou fazendo aqui. E aí todos eles vão empilhando debaixo do seu dedo e aí você pode arrastar eles para outro local e é só soltar e eles aparecem aqui. Dessa forma você consegue movimentar uma grande quantidade de itens de uma vez, o que é bem mais prático do que fazer de um por um, obviamente. Vou mostrar como ativar a voz masculina da Siri. Para isso você deve ir em Ajustes, depois você deve procurar Siri e Busca. E aí em Siri e Busca você olha primeiro se essa opção aqui está ativada, né? O ativar ao ouvir, eu não vou falar porque senão ele vai responder. E aí você tem aqui a opção Voz da Siri. Aí você clica aqui e vai ter essas duas opções, a voz masculina e a voz feminina. Você pode testar as duas. Eu sou a Siri, essa sua é... assistente virtual. E essa é a voz masculina. Eu sou a Siri, sua assistente virtual. Eu sou o Siri, seu assistente virtual. Bom, a minha já está selecionada. Caso você tenha feito isso pela primeira vez, por exemplo, você está tentando agora, é bem provável que o arquivo, que é de mais de 400 megabytes da voz masculina, não tenha sido baixado ainda. Então você deverá aguardar o download ser completado para ativar a voz masculina. Depois de ativada a voz masculina, você pode testar para ver como fica. Eu vou fazer uma pergunta sobre previsão do tempo e aí você verá como fica. Como está o tempo hoje em Palmas? Veja como vai estar o tempo para hoje. Vai chover hoje em Palmas? Sim, hoje vai chover. Nessa dica eu vou mostrar como você consegue apagar com o gesto números que você tem digitado tanto no aplicativo de telefone como na calculadora. Então, supondo que você digita um número qualquer e aí você quer apagar esse número. Para apagar com gesto, basta puxar para a esquerda ou então para a direita e esse número vai apagando. A mesma coisa pode ser feita no aplicativo de calculadora. Então, a gente abre aqui, digita vários números. Para apagar, é só puxar para um lado ou para o outro e ele também vai apagar. Agora eu vou mostrar como você pode navegar no Safari sem exibição de anúncios, sem propaganda nenhuma. Para isso, você deve primeiramente baixar algum aplicativo bloqueador de anúncios. Pode ser tanto o Firefox Focus, que é esse aqui, que é um navegador Firefox, uma versão mais focada em privacidade, ou também pode ser o Adblock mesmo, Adblock Plus. Você pesquisa na App Store desse Adblock Plus ou qualquer outro aplicativo bloqueador de anúncios e depois você deverá ir aqui em Ajustes. Depois em Ajustes você vai procurar Safari
E aí no Safari você vai procurar a opção bloqueadores de conteúdo. Ao selecionar bloqueadores de conteúdo, os aplicativos que você baixou aparecerão aqui. Eu deixo a sugestão para esses dois, né, o Adblock Plus ou Firefox, eles podem ser utilizados em conjunto, os dois ativados, como eu estou deixando aqui. E aí você pode navegar nos sites sem que apareça qualquer anúncio, qualquer propaganda. Por exemplo, esse aqui do Tecnoblog, que é um site que não tem propagandas intrusivas, então você pode usá-lo até com propaganda, mas para título de exemplo eu estou mostrando aqui, não tem, você pode navegar à vontade, abrir as páginas e nenhuma delas terá anúncios sendo exibidos. Então fica a dica aí, né? Facilita bastante, até agiliza um pouco a navegação. Caso você queira utilizar um site, mas não queira bloquear as propagandas, basta você clicar e segurar, tocar e segurar nessa opção aqui de uma setinha, que é o símbolo de recarregar. Você segura e mantém pressionado, que ele vai exibir essa opção recarregar sem bloqueadores de conteúdo. Ao clicar em recarregar sem bloqueadores de conteúdo, somente aquela página será recarregada sem bloqueadores. Se você clicar em um outro link no mesmo site, as propagandas voltarão a ser bloqueadas. Você teria que fazer isso manualmente. Olha só, eu recarreguei e a propaganda apareceu aqui. Se eu clicar em um outro artigo do site, ele já vai ser exibido novamente sem propaganda. Novamente, caso eu tenha interesse em recarregar sem bloqueadores de conteúdo, para exibir as propagandas é só segurar, manter pressionado e a opção vai aparecer novamente. O Safari vem com a opção de modo de leitura. Só que o que pouca gente sabe é que é possível você ativar o modo de leitura automaticamente em todos os sites ou em um site específico. Para isso, você deve segurar e manter pressionado essa opção aqui, que é a opção para exibir o modo de leitura. Você segura e mantém pressionado que ele vai exibir isso aqui. Usar no site corrente, né, o site que você estiver utilizando, no meu caso é o Tecnoblog, ou usar em todos os sites. A minha preferência é usar, por exemplo, só no Tecnoblog. Então ele vai passar para o modo leitura. Então sempre que eu abrir a página do Tecnoblog, ao clicar em um artigo, ele já vai automaticamente se adaptar para o modo de leitura. Volto aqui, eu clico em outro artigo e ele sempre vai fazer isso. Isso é muito útil em sites de notícias, porque ele otimiza o conteúdo para ficar proporcional na tela e só exibe o que importa, que é o texto e as imagens. Eu fiz isso no G1 também. Então, a gente pode clicar aqui e ele vai abrir a página e já vai ativar o modo de leitura. Então, você pode, como eu falei, ao clicar aqui, você pode cancelar, né? Como você está vendo, parar de usar em G1 ou usar em todos os sites. Em todos os sites você terá a opção de usar somente no site ou usar em qualquer site. É muito prático isso porque ele já, como eu falei, otimiza a tela para leitura para você, né? Então você tem aquele ajustezinho aqui, né, para mudar a cor, para ficar amarelado, escuro, ou mesmo para mudar a fonte. Então é muito bacana. A outra dica é para mostrar como você pode programar o telefone para ler textos que você selecionar. Então, para isso você deve ir em ajustes, depois você vai em geral, logo em seguida em acessibilidade, depois dentre essas várias opções você vai clicar em fala. Ao clicar em fala tem essa opção, falar seleção. Quando você seleciona falar seleção, ao selecionar obviamente um texto, você vai ver um menu de contexto que dá a opção de que o conteúdo seja lido pelo celular. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou selecionar um conteúdo aqui qualquer. E aí ele tem a opção aqui, ó, falar. Então você clica em falar e o telefone começa a ler. Isso é útil quando você estiver querendo fazer alguma coisa enquanto ouve a notícia, não pode ler a notícia, mas tem que fazer alguma outra atividade e você pode ficar ouvindo. Essa dica é para você personalizar a central de controle do telefone. Geralmente ela vem com poucas opções aqui. Para você aumentar e deixar do jeito que eu coloquei, é bem simples. Você vai em ajustes, deixa eu retornar aqui para o início, e aqui tem central de controle. Então você clica em central de controle e aqui tem personalizar controles. Ao clicar em personalizar controles, você tem esse menos aqui na lateral esquerda e tem os botões mais aqui abaixo.
Esses 4 abaixo são as opções que eu tenho para adicionar. Então eu posso clicar em mais e todos eles vão ser adicionados. E também eu posso clicar em menos e eles serão removidos. Então eu clico em menos e removo, clico em menos e removo novamente e assim por diante. Então você pode ajustar conforme quiser. Além disso, você pode mudar a posição das opções tocando aqui na lateral direita. Você movimenta e coloca as suas prioridades na parte de cima para que elas apareçam no começo quando você fizer esse gesto de arrastar para cima. Essa outra dica é para mostrar como você poderá salvar páginas no formato PDF. Para isso, você abre a página desejada, por exemplo, eu clico nessa matéria, e aí, ao clicar nessa matéria, eu devo clicar nesse botãozinho aqui, que é o símbolo de compartilhar. Ao clicar em compartilhar, ele vai exibir uma série de opções. É só você puxar aqui para a esquerda para ele exibir a opção criar PDF. Então você clica em criar PDF, ele faz o processamento, ele dá até uma opção aqui de você desenhar, marcar alguma coisa, ele exibe os pincéis aqui abaixo, mas eu não quero fazer isso. E aí depois ele dá a opção de salvar arquivo em, e aí ele dá as opções que você tem. Pode salvar no Google Drive, no meu caso, no iCloud Drive ou no meu iPhone. Então é bem útil porque caso você queira compartilhar alguma página com alguém, mandar pelo WhatsApp, e aí você cria um arquivo em PDF e ele vai ser criado facilmente. Uma outra dica para o Safari é caso você tenha muitas abas abertas e você queira fechar todas elas. Para fechar todas as abas, você pode tocar e manter pressionado aqui no botão OK, que ele vai exibir essa opção, fechar todas as 3 abas. Além disso, caso você tenha alguma aba em aberto, também a mesma coisa você pode fazer aqui do lado. É só tocar e manter pressionado e ele vai dar a opção de fechar esta aba ou fechar todas as 3 abas. Mais uma dica para o Safari é a opção de você espiar as abas. Supondo que você tenha muitas abas e queira ver o conteúdo que ela está exibindo, você pode simplesmente tocar e manter pressionado e apertar um pouco, né, para usar o 3D Touch ou 3D Touch, que ele faz isso que eu estou mostrando agora, que é dar uma espiada no conteúdo da aba. Não basta apenas segurar, você tem que tocar e apertar para usar o 3D Touch. E aí ele mostra. Se você pressionar demais, ele acaba abrindo a própria aba mesmo. Mas você pode fazer da forma como eu estou falando, que é possível usar esse recurso de espiar. Então é útil para você que tenha muitas abas abertas e não queira apagar elas, só quer saber o conteúdo. Imagine que você fechou alguma aba e você não queria ter feito isso. Você não queria ter apagado aquela aba, queria manter aquela página. Por exemplo, eu vou fechar uma aqui. Aí eu quero recuperar aquela que eu fechei. Como eu faço isso? Nesse botão mais, você toca e mantém pressionado, que ele vai mostrar a lista de abas fechadas recentemente. Então, você basta clicar na aba que você tinha fechado e ela vai recarregar. Então, você tem mais ou menos um histórico de abas apagadas e você consegue visualizar essas fechadas recentemente para reabri-las. E aí ela voltará a aparecer aqui. Agora eu vou mostrar como você poderá acessar uma versão para computador de um site. Então esse aqui é o YouTube, e aí supondo que você queira acessar a página que você visualiza no seu computador, no seu notebook. Para fazer isso é simples, você toca aqui nessa opção, mantém pressionado e ele vai abrir essas opções. Uma delas é versão para computador. Ao clicar em versão para computador, ele vai recarregar a página, exibindo a página feita para exibir no seu desktop. Essa é a dica, é para quem tem iPhone 7, 7 Plus, 8 e 8 Plus ou posteriores que tenham o botão de início aqui, o botão Home. É possível ajustar a sensibilidade do botão, a sensibilidade do clique, porque na verdade ele não é um botão, ele é só uma parte plana aqui da tela que dá um retorno tátil para você e até sonoro também, um sonzinho de clique e uma mini vibração aqui para você ter a impressão de que clicou. É possível fazer isso clicando em ajustes, depois você vai em geral, depois você vai em botão de início e aí você tem 3 níveis de clique aqui, né, de sensibilidade de retorno tátil do clique. Então você pode selecionar a opção 1 e aí você toca aqui no botão Home, depois tem a opção 2, você toca de novo para sentir a força da vibração e depois opção 3 para você sentir
também o nível mais forte de vibração. Eu particularmente prefiro deixar aqui no modo 2, que é o padrão, mas dependendo do nível de conforto que você sentir em cada uma, fica a seu critério. Também é possível ajustar a sensibilidade do 3D Touch ou 3D Touch, tanto faz. Para isso você deve ir em geral, depois em acessibilidade e você vai localizar a opção 3D Touch, que é essa aqui. Ao fazer isso, você tem as opções fraco, médio e forte. Também pode ativar ou desativar, mas ela é tão útil que eu prefiro deixar sempre ativada. Para você alternar aqui, não basta que você deslize, você tem que segurar e apertar, e aí você muda para médio, e aí você pode tocar nessa imagem aqui para sentir o nível de sensibilidade da pressão que você aplica. Então, eu gosto de deixar a sensibilidade dele forte, porque significa que eu não preciso apertar muito para a função que responde à pressão seja ativada. Se você colocar aqui, né, tem que colocar pressão, como eu falei, para arrastar para o mais fraco, significa que a sensibilidade é fraca, significa que você vai ter que colocar mais pressão para ele responder ao seu clique de pressão. Então eu vou voltar aqui para a opção que eu gostava. Como eu falei, você tem que apertar e arrastar, não basta só puxar. Então eu vou deixar do jeito que estava. É isso. Essa é uma dica simples, mas que muita gente não usa, não sei por quê. É possível você achar atalhos rápidos de configuração através de uma busca. Então você vai aqui em ajustes, você puxa para baixo e ele aparece essa barrinha de busca. Por exemplo, o brilho automático, que agora fica bem escondido, você pode digitar aqui brilho automático e ele aparece as opções aqui. A segunda opção, né, para chegar nele, e ele já vai direto para o menu, você clica aqui e está aqui, ó, brilho automático. Ele vem ativado por padrão, então eu recomendo que você desative, pelo menos para mim ele nunca ajusta do jeito que eu gosto, então eu deixo sempre desativado. Agora imagina se você fosse, ao invés de digitar, se você fosse atrás, você abriria, né, os ajustes, depois iria em geral, depois em acessibilidade, adaptações de tela, e aí sim iria no brilho automático. Ou você poderia simplesmente digitar isso aqui. Então é uma forma mais rápida de você fazer isso. Ou você pode pedir para a Siri. Eu vou fazer isso agora para você ver como é. Diminua o brilho. Ok, eu deixei a tela mais escura. Então é isso. Imagine que você vai entregar o seu telefone para que alguém faça um uso breve. A pessoa pediu para usar seu aparelho e você não quer que a pessoa tenha acesso a outros aplicativos. É possível você congelar a tela do telefone apenas no aplicativo que a pessoa estiver usando. Para isso, você deve ir em ajustes, depois em geral, depois em acessibilidade e aí você vai procurar a opção chamada acesso guiado, é a penúltima. Você clica aqui, seleciona ela para que ela seja ativada e aí a partir de agora essa opção está ativa. Então, supondo que você abra o aplicativo do telefone e você não quer que a pessoa tenha acesso a outro aplicativo, você pressiona 3 vezes, 1, 2, 3, e aí ele vai oferecer essa possibilidade aqui de você iniciar o acesso guiado. Ao iniciar o acesso guiado, você vai ter que digitar o seu código, eu vou colocar ele aqui. Ele pede 2 vezes para você digitar o código. Então, seu código está ativado, então caso a pessoa aperte o botão Home para sair, ele vai receber um aviso aqui, o acesso guiado está ativo, clique no botão de início 3 vezes para sair. Quando a pessoa clica 3 vezes para sair, ele vai pedir o código que você criou. Então, essa é uma forma de você garantir que a pessoa não consiga acessar outros aplicativos além daquele que ela pediu lá para utilizar no seu celular. Essa dica é para mostrar como você conseguirá acessar o seu histórico de navegação do Safari de forma rápida. É um atalho, na verdade. Para isso, você deve tocar e manter pressionado nesse botãozinho de voltar aqui embaixo e aí, ao fazer isso, ele mostra o seu histórico. No meu caso, eu só tenho essa opção no histórico, mas se você tivesse uma lista enorme de sites, ela apareceria aqui. Essa é uma outra dica que parece boba, mas muita gente não sabe, que é como acessar as notificações na tela de bloqueio. Supondo que você tenha limpado ou que tenha recebido muitas notificações, é possível acessá-las rapidamente tocando aqui na parte do meio e puxando para cima, e aí você verá todas as notificações do seu aparelho
sem nenhuma dificuldade. É muito comum pais terem preocupação com a liberdade de acesso dos filhos no próprio telefone. Então, caso você queira impedir que seu filho instale determinados aplicativos ou que desinstale determinados aplicativos no seu celular ou no dele, ou mesmo proteger ele de conteúdo impróprio, é possível configurar isso indo aqui em ajustes, depois você deve ir em geral e logo em seguida você vai procurar a opção restrições. Quando você entra no menu de restrições, se você não criou uma senha, ele pedirá para você criar. Caso você tenha criado, ele vai pedir para você digitar a senha que você criou. Então você clica aqui, por exemplo, no meu caso eu cliquei só para exemplo essa 000 e aqui tem as opções. Por padrão vem todas ativadas, são todas as permissões dentro do telefone. Por exemplo, aqui no Safari, se eu clicar para desmarcar aqui, para restringir ele, o Safari vai desaparecer. Ele estava aqui e ele desaparece. Quando você volta lá em restrições, você tem novamente que digitar a senha e aí você pode colocar aqui a marcação de novo para permitir o Safari e o Safari voltará a aparecer. Então, sempre que você sair, ele vai pedir a senha novamente. Para impedir a instalação, a desinstalação ou mesmo compras dentro de aplicativos, as opções ficam aqui abaixo. Olha só, instalar apps, apagar apps ou compras dentro do app. Se você desativar essa opção, o seu filho ou a pessoa que estiver usando seu telefone não conseguirá mais fazer isso. Então é bastante útil mesmo isso aqui. Outra coisa, caso você queira restringir conteúdo, impedir que seu filho acesse conteúdo inapropriado, conteúdo adulto ou algo do tipo, você pode fazer isso para todos os tipos de mídia que ele possa consumir. Aqui tem opções de classificação por país, para músicas, podcast. Então você clica aqui em música, podcast, ele tem a opção de permitir ou não conteúdo explícito. Filmes também você pode fazer isso. E o mais interessante, para sites é a última opção. Então quando você coloca aqui para sites, ele vem por padrão permitindo todos os sites. E aí você clica em limitar conteúdo adulto. E aí ele passa a limitar esse conteúdo para seu filho. Em qualquer aplicativo que seja de navegador ou um aplicativo que venha com navegador embutido, ele sempre impedirá o acesso e dará a opção de digitar essa senha aqui do menu de restrições. Então é muito bom isso aqui, é aqui que você controla o conteúdo e o telefone faz o resto automaticamente, todas as limitações. O método comum para você tirar screenshots ou capturas de tela do seu telefone é apertando o botão Home junto com esse botão aqui na lateral. Então, ao apertar os dois, ele tira screenshot do seu aparelho, da tela do seu aparelho. Mas imagina que você tem que tirar muitas capturas de tela e isso seria irritante, você a todo momento ter que ficar apertando essa combinação de botões. Para isso, existe um outro método mais fácil que eu vou mostrar agora. Você primeiramente deve ir aqui em ajustes, depois em geral, depois em acessibilidade e aí você vai procurar a opção Assistive Touch. Ao clicar nessa opção Assistive Touch, você ativa ela e aí ela vai mostrar aquele botãozinho virtual que era muito usado na época que os botões de iPhone estragavam. Só que ele mostra uma quantidade enorme de opções e você não está querendo elas. Eu quero mostrar apenas a opção que realmente interessa, que é a de screenshot. Para isso, você deve fazer o seguinte, você clica em personalizar menu principal e aí você vai clicando aqui no botão menos e vai removendo opção por opção até sobrar só o ícone de personalizado. Aí você clica nele e seleciona captura de tela. Então é só você localizar aqui e aqui tem captura de tela. Ao selecionar captura de tela, em qualquer aplicativo que você estiver, basta clicar aqui e ele faz a captura de tela do aplicativo. Mesma coisa vale aqui para o Chrome, então você clica aqui e ele faz a captura de tela. Ou então aqui no aplicativo de foto e ele faz a captura de tela de todos esses e vai salvando na galeria para você. Então é uma forma muito prática de você tirar várias capturas de tela sem ter que ficar a todo momento clicando aqui nos botões, nessa combinação de botões. Depois é só voltar lá e desativar e pronto, o botão some e desaparece, não fica te atrapalhando mais. Pouca gente sabe, mas é possível ter os emoticons japoneses aqui no iPhone. Na verdade, eles já vêm dentro do telefone, mas pouca gente sabe como acessá-los. Então eu vou mostrar para vocês como é.
Olha só, aqui tem o Safari, você está querendo utilizar, por exemplo, vamos imaginar o WhatsApp, mas vou abrir aqui o Safari para não mostrar minhas mensagens. Para você adicionar esses emoticons japoneses é bem simples, você clica aqui no botãozinho do globo, mantém o dedo pressionado e aqui tem ajustes de teclado, então você clica em ajuste de teclado e aí ele vai mostrar as opções de teclado, você clica em teclado e aqui abaixo tem adicionar teclado, então você clica em adicionar teclado. E aí, uma das opções que ele tem é o japonês. Então, você clica no teclado japonês, ele pergunta qual das duas opções, você pode clicar no Romaji. Ao clicar no teclado Romaji, você clica em OK e ele está adicionado. Se ele não aparecer na lista, você pode clicar em adicionar e procurar na lista de idiomas e ele vai aparecer lá, esse teclado japonês. Clique no japonês Romaji. Ao fazer isso, você pode voltar lá para o Safari e aí você clica aqui e vai aparecer o teclado japonês. Ao clicar nele, não vai ficar só caracteres japonês, vai aparecer as letras normalmente. Você clica e aí, ao clicar aqui na opção dos números, olha só o que vai aparecer. Vai aparecer essa carinha aqui com esses símbolozinhos. Ao fazer isso, ele vai exibir aqui nessa barra os emoticons japoneses e mais uma infinidade deles que você pode visualizar assim. Olha só a quantidade imensa de emoticons japoneses que você pode utilizar. Depois que você escolheu o que você quiser lá para sua conversa, não tem dificuldade nenhuma. Você toca aqui novamente, seleciona português do Brasil e aí você vai ter o seu teclado para utilizar sem nenhuma dificuldade outra vez. Outra dica para o teclado é o seguinte: sempre que você tem que digitar números ou alguma pontuação ou acento, você tem que ficar apertando o número, ir lá, digitar o que você quer e depois apertar de novo, tocar de novo aqui para voltar para as letras. Não é interessante fazer isso, não é a forma mais útil de digitar, mas existe um jeito de você fazer isso mais rápido. Então, supondo que você vai escrever alguma coisa e precise ir no número. Basta você tocar aqui, arrastar o dedo para o número vai aparecer e o teclado volta para as letras automaticamente. Então, supondo que você escreveu uma frase, uma pergunta, quer ir lá na interrogação. Então, você toca nos números, vai na interrogação e solta, e a interrogação vai aparecer aqui em cima e ele volta de novo para as letras. Se for novamente interrogação, mesma coisa. Se for um número, você vai lá e ele volta. Todas as ocasiões você seleciona a tecla e ele retorna para o que interessa. Então é bem mais rápido fazer assim do que ter que apertar, escrever o que você quer, depois tocar aqui novamente para voltar para as letras. Então o gesto é simples. Outra dica de teclado é a seguinte: imagine que você tenha mãos pequenas. A minha mão é meio grande, mas ainda assim fica desconfortável. Agora imagine que você tenha mãos pequenas e você queira digitar com uma mão só. É possível fazer isso clicando aqui no globo e ele mostra três opções. Uma para o teclado ficar direcionado para a direita, você pode voltar aqui. Outra para ficar no centro e outra para ficar para a esquerda. Então, se você for canhoto ou destro, não importa, você consegue direcionar o teclado para digitar com uma mão só, para o seu dedão conseguir acessar todo o teclado. Uma outra dica sobre o teclado é o seguinte: supondo que você queira mover o cursor aqui ao longo do texto para corrigir alguma coisa. Ao invés de ter que ficar clicando no ponto e tentar achar o lugar certo para você clicar, você pode fazer o seguinte: basta usar o 3D Touch apertando aqui e você consegue mover o cursor por onde interessar. Não sei se vocês estão vendo aqui o cursor mexendo, olha só, tá aqui. Então você consegue reposicionar ele por onde quiser, bastando pressionar o dedo e movimentar aqui no teclado. Depois é só soltar e pronto. Além de poder ficar circulando pelo texto utilizando o teclado ao pressionar usando o 3D Touch, é possível também selecionar texto. Então, supondo que você chegou no ponto que quer do texto e quer selecionar, basta você apertar com ainda mais força e mexer o seu dedo ao longo do teclado, pressionando que ele faz a seleção do texto, da parte desejada que você quer trabalhar. Essa dica é sobre o Live Photos. Imagina, o Live Photos, fica a seu critério. Imagina que você queira fazer alguns ajustes na sua foto com movimento. E o iOS agora tem essas opções. Por exemplo, além do antigo, né, que você pode apertar
e esperar que a imagem começar o movimento, se você puxar para cima, ele exibe algumas opções adicionais. Tem essa aqui que é o loop, e aí a imagem fica em loop o tempo todo, repetindo, como se fosse um GIF que repete dessa forma. Ou então você também tem a opção do movimento de vai e volta. E além do movimento de vai e volta, existe esse efeito aqui de longa exposição. Em fotos de pessoas não fica bom, mas se você tirar foto de uma live foto de uma cachoeira, ela vai dar aquele efeito de véu de noiva se você selecionar essa opção aqui de longa exposição. Então, basicamente, longa exposição serve muito mesmo para cachoeira, para foto de cachoeira ou para fotos de veículos em movimento e coisa do tipo. Mas o ideal é para cachoeira, que dá o efeito de véu de noiva e nada mais. Mas tem a opção do vai e volta e tem a opção de loop também. Além, claro, de deixar a opção original aqui. Ainda na live foto, o live photo, não fica a seu critério, é possível também selecionar o trecho da imagem em movimento que será a foto principal, aquela foto que fica estática quando você está vendo aqui. Para isso, você deve deixar na opção original, não nessas de loop ou vai e volta. Você deixa na live normal, clica em editar, e aí você tem esse quadradinho aqui, esse retângulozinho em pé, e aí você pode selecionar com ele em qual trecho será a foto principal. Então, se eu puxar para cá, e ele mostra aqui, ó, criar a foto principal. Então, a minha esposa mais próxima aqui, eu posso clicar e ela agora será a foto principal. Então, quando eu clico em OK, a foto que será exibida no início é sempre essa aqui que eu criei como foto principal. Muita gente recorre a um aplicativo para poder escanear documentos, mas o iPhone já possui um scanner de documentos e ele fica no aplicativo de notas. Então, o aplicativo de notas é esse aqui, você clica nele, você clica aqui em criar uma nova nota, esse botãozinho, então você clica e ele vai exibir essas opções. E ao fazer isso, você vai ver um botãozinho de mais. Quando você clica em mais, ele exibe estas opções e a primeira delas é escanear documentos. Ao clicar em escanear documentos, ele vai abrir, obviamente, a câmera e ele vai tentar reconhecer o contorno do documento. Eu estou um pouquinho próximo aqui, mas eu já fiz isso. Eu vou mostrar para vocês a nota desse documento aqui para você ver como ele reconhece. Olha só, eu vou voltar aqui na nota que eu fiz e aqui está o documento que ele reconheceu, que é exatamente o mesmo que está aqui, né? Esse aqui, inscreva-se, clique em gostei. Ele reconhece a forma e ainda permite que você ajuste a forma também. Então, se eu fosse clicar aqui bem próximo, ele não vai reconhecer, mas eu vou mostrar para vocês como funciona. Escanear documento. E aí, em escanear documento, ele tenta reconhecer a forma do documento. Eu vou fazer aqui, tomar uma distânciazinha. E aí tá aqui. Ele não reconheceu a forma 100%, porque eu coloquei meio mal ajustado, mas você pode puxar aqui nas laterais, conforme o seu critério, conforme o que você, conforme a imagem do documento, né, que eu quero dizer. E aí você faz o ajustezinho do recorte da melhor forma possível, da forma que mais se aproxime ao formato do documento. Depois é manter escaneamento. E aí o arquivo fica aqui. Você pode rotacionar ele também para ele ficar da forma que você desejar. Clica em OK, clica em salvar e está aqui criada a sua nota do documento digitalizado. É lógico que você sabe, né? Tem que deixar o fundo escuro e o documento em cima para ele reconhecer o contorno. Mas o que importa é que você não precisa baixar um aplicativo extra para isso. Algo muito útil e que pouca gente utiliza é o método de substituição de texto que o teclado do iPhone oferece. Então, por exemplo, aqui, se você digitar aqui EAC, ele vai sugerir uma forma de substituição que eu tinha inserido, que aqui é estou a caminho. Então você clica nele, no EAC, vou repetir aqui para você ver, EAC, e ele dá a opção de estou a caminho. Então você, para confirmar, é só clicar no espaço e ele substitui por estou a caminho. Ou então, por exemplo, eu criei uma substituição de EO para estou ocupado
e retorno depois. E aí, para fazer isso, basta você selecionar EO, que é a minha substituição criada, e ele aparece a mensagem que eu editei. Estou ocupado, daqui a pouco retorno o contato. Então você aperta no espaço e confirma, e aí a frase inteira o EO é substituído pela frase inteira que eu criei. E como é que a gente faz isso? Então você clica aqui no símbolo do globo, mantém pressionado, vai em ajuste de teclado, depois tem a opção substituição de texto, e aqui você pode clicar. Então eu criei dois, né? Eu criei o EAC, estou a caminho, e tem o EO, estou ocupado, daqui a pouco retorno o contato. Para criar um novo, você clica em mais, e aí você escreve a frase que você quer, tipo, depois te ligo, ó, tipo aqui, depois te ligo, e aí você pode colocar aqui só um DT, depois te ligo, você cria um DT para ser o seu atalho. Então, em qualquer lugar onde você digitar DT, ele vai dar a opção do depois te ligo, como está aparecendo aqui. Como é que você confirma? Clicando no espaço, e aí ele faz a substituição para depois te ligo. Então, é muito útil e pouca gente utiliza isso. Talvez, não sei se você conhece essa opção, mas isso agiliza demais a digitação, principalmente quando você está no horário de trabalho e não pode ficar conversando com as pessoas fora do seu trabalho.